Sheila Aragão, bem-vinda ao Teatro da Madrugada. E eu queria saber um pouco sobre a sua experiência na Faculdade do Sina, como é que você chegou lá, como foi, né, os seus anos lá e Meus a anos sua de Dulcina. experiência ao lado de Dulcina, com Dulcina, né, sendo dirigida por ela, enfim. Olá, André. Obrigada pela oportunidade. É muito legal poder falar da Dulcina, no momento em que a gente é super importante a gente fazer esse resgate para as novas gerações entenderem a importância de Dulcina. Por que que a gente está aqui? Por que que o teatro chegou onde chegou? Por que que se aboliu o ponto? Por que que a gente fala sem alguém buzinando no nosso ouvido quando estamos no palco? E minha história com Dulcina é uma coisa muito interessante. Eu vi Dulcina a primeira vez, eu tinha 12 anos, 11 para 12 anos, eu vi Dulcina no palco, fazendo um espetáculo em Brasília, Tia Mamie, com Sim. as mulheres, as socialites de Brasília, quando ela queria abrir a faculdade. Eu fui assistir esse espetáculo na Sala Martins Pena, com cenários de Arlindo Rodrigues, fui com minha mãe, eu já vinha de uma história de paixão pelo teatro. Minha primeira vez no teatro não foi assistindo, não foi teatro infantil. A primeira vez que eu entrei no teatro eu fui assistir Bibi Ferreira, fazendo My Fair Lady. Eu tinha 3 anos. E a oportunidade foi porque meu bisavô trabalhava na administração do Teatro João Caetano. Então eu pude ver um espetáculo adulto aos 3 anos de idade. Então, aí, de repente, o teatro infantil ficou meio sem graça para mim, né? Toda vez que eu ia no teatro infantil, eu falei, mas só tem isso? Cadê aquele cenário todo? E teatro infantil, para mim, passou a ser sinônimo. Maria Clara Machado passou a ser sinônimo de teatro infantil, porque era o que eu via de mais próximo, né? E eu fazia teatro desde 3 anos. Eu comecei fazendo teatro com 3 anos de idade, porque eu aprendi a ler com 3 anos. E minha mãe ficou desesperada, porque aquela criatura pequena lendo um jornal, e ela me carregou para um médico, dizendo assim, olha, chegou no médico, levou para casa da minha avó, disse, ela está lendo, carambola, ninguém ensinou essa criança a ler, ela está lendo. E eu pegava o jornal e e ela assim, quem ensinou? Eu falei, foi minha tia, minha irmã mais nova da minha mãe, estudando magistério com 15 anos, me pegou de cobaia e eu aprendi bonitinho. Aí ela levou para o médico, o pediatra disse, não, vamos botar essa criança num maternal para aprender descansar, botar essa cabeça para funcionar, para não dar daqui a alguns anos ela não sabe desligar as tomadas. Ela é inteligente, vamos botar a bichinha lá. Fui fazer teatro numa escola na Tijuca, e comecei a pisar no palco com 3 anos de idade, com a professora Elza Campos, que era uma figura tradicional em teatro no Rio, e que tinha uma escola maternal. E aí eu fui fazer teatro com 3 anos, então eu tinha outras crianças maiorzinhas que sabiam ler, e tinha aquele gnomo de 3 anos que fazia baronesa, fazia membro da corte portuguesa, uma malucada total. Aí minha mãe e minha avó me levaram para ver teatro. Isso, Uhum. teatro. Aí fui ver Bibi Ferreira. Legal. E aí eu chego em Brasília, meu pai vem transferido para Brasília, eu tinha 11 anos, 12, e Dulcina está lá preparando fazendo seus espetáculos. E eu falei assim, cara, eu conheço essa mulher, eu sei quem é essa mulher. Mãe, me leva, eu quero ver. Aí fui assistir Mamie. Há pouco tempo eu tinha o programa, eu dei o programa. Eu dei o programa para alguém, eu não me lembro quem. Eu tinha o programa do Sério? Mamie. Sim. Ela estava fazendo espetáculo para levantar dinheiro para montar a escola. Isso bem antes. Isso era o sonho, e ela disse assim, eu vou conseguir. Ela tinha vindo para Brasília, estava cenário de Arlindo Rodrigues, figurinos do Arlindo também, era um escândalo. Ela fazendo o Mamie, era uma menina que fazia o Patrick. Esse espetáculo é uma delícia, eu adoro esse espetáculo. E ficou muito marcado
na minha vida. Se Bibi já era marcado, imagina entrar uma mulher daquela de 2 metros, Bibi era pequenininha, né? E era grande, gigante no palco. Dulcina tinha 3 metros de altura. Ela é uma mulher com aquele cabelo vermelho, né? Uma mulher louca, com a boca enorme, maravilhosa. E aquilo me fascinou. Eu fiquei fascinada por ela. Como é que você foi parar lá na faculdade? Na faculdade? Aí, na faculdade, o que acontece? Eu já tinha saído da faculdade de comunicação, eu me formei no CEUB, jornalista, trabalhando no Jornal de Brasília. E aí eu vi, faculdade abriu, faculdade tinha a Dulcina, papai, eu falei, vou fazer uma matéria com ela. Aí fui na faculdade, fiz uma matéria com a Dulcina sobre a abertura da faculdade, conversamos sobre como ia funcionar, o que ia acontecer. Dei uma página da coisa, fiquei, pô, aí estava diante da mulher, né? Eu tinha visto aquela criatura, eu tinha 13 anos, de repente eu estava na frente dela, uau, naquela salinha ali de lá de cima, com cristais, aquela loucura. Aí eu fiz a matéria com ela, olhei para ela e falei assim, ela falou, mas você faz teatro? Eu disse, faço, desde criança. Tô louca para voltar a fazer. Ela falou assim, por que você não faz o vestibular da faculdade? Eu falei, boa ideia. Para casa, fui para o jornal, mas passei antes e fiz a inscrição para fazer o vestibular. Aí fiz o vestibular, a faculdade já estava funcionando, né? Eu entro junto com você na mesma turma no 3º semestre. Aí eu comecei a ir lá fazer muita matéria, já conversando com as pessoas. Aí eu falei, eu vou fazer vestibular mesmo. Peguei o texto, peguei os 2 textos. Se você lembra, a gente fez junto o vestibular. Aí eu falei assim, eu não precisava fazer o vestibular. Você não precisa fazer o vestibular, você só precisa fazer a prova de habilidade específica. Falei, não, eu quero fazer o vestibular todo. Aí fui lá, quando eu peguei o texto, a pessoa é louca, o texto da habilidade específica era Marco Antônio, de Shakespeare, para homens, e Alcmena, Giraudoux, né? Anfitrião 38, o texto de Alcmena é do Guilherme Figueiredo. Uhum. Aí eu falei assim, vou nessa. E aí eu comecei a rir, porque a minha tia, irmã da Wanda Lacerda, que é Zene Pamplona, mulher do Fernando Pamplona, tinha feito esse texto com a Maria Jacinta, no Teatro Municipal de Niterói. Eu acho que eu era o único ser humano da minha idade que tinha visto esse texto montado em Niterói. Isso quando eu estava... Não, quando eu tinha feito a faculdade, né? Eu tinha feito a faculdade de comunicação. E eu conheci o elenco inteiro, eu assisti os ensaios, eu fazia com a minha tia fazia criada, a Zene Pamplona fazia criada. E eu li o texto da Alcmena para ela, quando a gente estava batendo o texto. Então, quando eu peguei o texto, eu falei, cara! E a gente recebeu, né? A gente recebeu só o texto, a gente não recebeu só o texto que a gente ia fazer, não tinha a peça inteira. O Marco Antônio, a gente achava. Pô, o texto do Guilherme Figueiredo, ninguém sabia que diabo é isso. Eu liguei para minha tia e falei assim, me manda pelo correio. Ela me mandou o texto. Aí eu li todo de novo e fui para a prova. Decorei a coisa toda dentro do contexto, né? E fui para a prova. E aí eu falei, eu sei que eu virei para ela assim, chegou na hora a gente podia fazer, mulheres podiam querer fazer os dois, podiam fazer os dois, tinha uma vantagem sobre os homens. Eu virei para ela assim, chegou na hora, eu lembro que eu fui quase, acho que eu fui uma das últimas, se eu não fui a última. Aí eu virei para ela e falei assim, você vai fazer o quê? E eu lembro que ela entrou na sala antes e começou a terrorismo, né? Ela era terrorista, estava ela, o Fernando Azevedo, e ela começou com terrorismo, dizendo assim, duvido, os homens, tudo bem, os homens podem conhecer esse texto, porque o texto é um Shakespeare. Agora, as mulheres, ela levantou assim, ninguém conhece esse texto. Aí eu falei assim, eu conheço. Aí ela falou assim, como assim? Você conhece? Só eu fiz esse texto. Só ela tinha montado isso. Aí eu falei assim, não, mas eu vi uma outra montagem. Não,
Só eu montei esse texto. Eu disse, não, existe uma outra montagem que foi feita há pouco tempo, não era teatro profissional, mas as pessoas eram profissionais, eram só atores profissionais, e foi montado pela mesma pessoa Que contracenou. que montou com você. Eu falei para ela, a Maria Jacinta, que foi a encenadora. Aí ela olhou para minha cara, você conhece a Maria Jacinta? Eu disse, conheço. Aí ela falou assim, mas como... Eu falei, não, eu sou jornalista, mas não é nada disso. Eu sou sobrinha da Wanda Lacerda, da Zene Pamplona, e a Zene fez o papel da criada, com a Ana Zelma fazendo a Alquimena. Aí ela falou assim, então você sabe onde a Alquimena está nesse momento. Eu disse, você sabe onde está o anfitrião? Eu disse, ele está atrás da porta. Porque todas as pessoas estavam fazendo, as meninas estavam fazendo como se ele estivesse frente a frente. Uhum. Presente. E aí ela falou assim, então você tem uma vantagem. Eu falei... Aí eu fiz o texto. Fazer o quê? Fiz o texto, sabia tudo direitinho, saí sozinha, né? E tirei 10, né? Eu sei que você passou em primeiro lugar dos meninos e eu passei em primeiro lugar das meninas. Olha aí. E foi um super Pois é, eu me presente. lembro de você no primeiro dia de aula, Sheila. Estávamos lá, né, quando Dulcina entrou, né, e perguntou para todo mundo por que você está aqui, por que você quer fazer teatro. Eu me afundei, falei, eu nunca pensei nessa pergunta antes. Não, por que você quer fazer? Teatro é um templo. Você é uma... Como é que é? Sacerdócio. É um sacerdócio. Eu adorava isso. É um sacerdócio. E a gente desesperou, né? Porque eu morria de medo dela. Por mais que eu tivesse encarado, eu já trabalhava como jornalista, já tinha encarado várias feras aí, os grandes monstros, Maria Della Costa, Nissete, Marília Pera. Eu já tinha entrevistado a Bibi, a própria Bibi. Mas a Bibi já foi um problema, mas a Dulcina era um problema muito grave eu ficar falando com ela, porque ela era a maior pessoa que eu conheci na minha vida, entendeu? Não existia ninguém do tamanho dela. E de um vigor e de uma verdade, mas uma verdade teatral. Uma verdade. É uma coisa que um dia me perguntaram, eu falei assim, cara, mas ela era muito teatral. Eu falei, cara, mas era a maior verdade que eu já vi na vida. Mesmo com toda a teatralidade de Dulcina, ela era muito verdadeira. E para mim, esse primeiro dia de aula foi uma coisa que eu fiquei olhando. Eu já tinha visto no palco, tinha feito uma entrevista com ela, e ali eu estava vendo a professora, a mestre. Você ficou um semestre conosco, depois você deu uma interrompida, uma trancada. Como é que foi a sua, sua trajetória na faculdade? Minha trajetória? Não, eu fiquei com vocês o tempo todo. Só que como eu tinha adaptação de currículo, eu circulava em outras turmas. Eu fazia BAC 1, BAC 2 e BAC 3. Então, a gente era bacharelado 3. Mas eu tinha matéria no BAC 1, eu tinha matéria em BAC 2, BAC 3. Porque da sala da nossa turma, eu era velhinha. E eu tinha só 20 anos. Você já tinha feito outras matérias e aproveitou isso? É isso? Aproveitou matérias, essas coisas? Entendi. Então, eu tinha várias matérias. Eu não fiz várias, por exemplo, aí eu comecei a puxar matéria. Eu fui fazer cenografia com Pamplona. Quando pintava a matéria em BAC 1 ou BAC 2, que eu falava, tem o buraco, eu disse, uau, vou lá. Tem restrição? Gente, esse encontro é histórico. Eu estou diante da minha primeira diretora de teatro da vida, porque nem Dulcina conseguiu ser a minha primeira, porque eu estreiei antes. Com Sheila Aragão, quer dizer, estreamos, né? Em 1983. Eu estreiei como diretora, foi minha primeira direção. Nós fizemos um projeto para a Fundação Cultural e ganhamos. O Menino do Dedo Verde.
ganhamos um projeto de montagem, né? Que Sim. isso era lindo em Brasília. E foi uma oficina fantástica, né? Nós juntamos todos várias pessoas da nossa turma. Nós tínhamos aí Marcelo Sabac, André Amaro, Solange Braga, Regina Reis. Tetê Aí Sobreira. tínhamos Tetê Sobreira fazendo a menininha, era a coisa mais bonitinha do mundo. Glória Ferreira fazendo... entrando em cena. A Glória Ferreira entrou em cena no Menino Dedo Verde. Lourdes Ferreira, Emerval Crespi, que aí Lourdes vem migrada de BAC 3, porque eu tinha BAC 3 também, e Emerval, que era de licenciatura. Uhum. Era meu amigo de licenciatura. Como eu circulava, porque eu entrei na faculdade e caí logo no grupo da Chica. Uhum. Entendeu? Eu entrei na faculdade e... Você quis ficar com esse pessoal da primeira turma, Sheila. Pode falar a verdade. Você queria... Não, ó, Queria se Ricardo... misturar com esse pessoal aí. Você se sentia veterana, você se sentia... Não me sentia, cara, não me sentia. A turma, o que eu achei legal é que, como eu circulava, eu lembro que eu fui representante da nossa turma e eu falava assim, vamos misturar todo mundo. Eu adoro a mistura. Aí, Eu lembro, eu Paulinho, adorava, porque você era super Paulinho, articulava, falava pra caramba, falava com todo mundo. Eu falei, não, é Sheila. É eu vou Sheila. puxar esse povo, vamos misturar tudo, porque a gente... E a Dulcina enlouquecia, ela ficava assim, menina, para de misturar as turmas, menina. Eu falava, Dulcina, mas já pensou se fizer um espetáculo misturando todo mundo? Vai ser genial, você dá aula para todo mundo. Ela olhava para minha cara assim, ela é louca, essa garota é maluca. Aí ela ficava ao mesmo tempo, eu ri, um dia ela vira para mim e falou assim, tudo bem, você anda para lá e para cá, você está na turma BAC 1, BAC 2, BAC 3, passeia em licenciatura, você circula, faz aulas especiais com Fernando Azevedo. Azevedo. Eu falei, pois é, mas é que eu já estava fazendo balé com ele quando eu vim para a faculdade, eu fazia jazz com ele. Ela falou assim, tudo bem, mas você faz uma bagunça aqui dentro. Então, eu quero organizar. Você, já que você faz jornalismo e você divulga, eu quero que você seja assessora de imprensa minha e da faculdade. Aí eu olhei para a cara dela e falei, mas eu já trabalho. Eu sou jornalista, eu sou editora do Jornal do Brasil. Tudo bem, não tem problema. Quando você acabar de ir lá, ou então a gente manda telefonar para você lá e você resolve o problema. Mas ela me enlouquecia. Ela me enlouquecia. Precisamos de uma matéria. Precisamos de outra matéria. Você vê quanto tempo eu fiquei? Porque eu estava na formatura de BAC 3. BAC 1. Quando o pessoal de bacharelado, do primeiro bacharelado, formou, eu estava no Dulcina e eu fui assessora de imprensa do espetáculo. Eu que fiz todo o trabalho, eu fiz o programa, divulgação, eu liguei para Deus e o Mundo, liguei para repórteres de Folha de São Paulo, de Globo, todo mundo foi fazer matéria com a Dulcina. E eu falava para ela assim, olha, vai ser a coisa mais importante, porque você vai botar a faculdade de novo no pé que você saiu do Rio de Janeiro. Ela falou, tudo bem, beleza. E ela falou assim, eu não vou dar entrevista. Eu falei, como assim? Você não dá entrevista? Eu fiz um trabalho todo. Ela disse, não vou fazer. Eu não quero. Eu falei, mas você vai estar em cena, é a primeira vez, é você, de Paiva, em cena, com os alunos. O figurino é o figurino de 1954. Eu comecei a pirar, porque quando eu vi que o figurino era o figurino de 1954, Dulcina em cena, no papel de mãe, da mãe, e Dora Weiner fazendo o papel de Dulcina. Eu falei, cara, eu fico arrepiada quando eu falo isso. Era um escândalo aquilo no palco. 44, viu? 1944, né? É. Cara, Dora dentro da roupa de Dulcina. Sem um ajuste. Sem um ajuste, com o mesmo corpinho. Cara,
André, isso Mistério, para né? mim era uma coisa do outro mundo. Eu poder a oportunidade de estar naquele lugar, naquela hora, de poder falar com aquela mulher maravilhosa, dela poder chegar. Eu assisti os ensaios de bodas todos, Uhum. e ela virar e falar assim, quando eu vi ela fazendo, você estava lá, não acho que no dia, ela fazendo o monólogo com uma faca, com uma faquinha, e ela falava assim, Vera, sobe o som, não sei o quê, e voltava para a personagem, ela fazendo a cena com todas as personagens, cada uma na sua voz, com a sua personalidade, com a sua identidade. Eu fiquei parada assim, eu falei, cara, essa mulher não existe. Eu nunca tinha visto aquilo. Não precisava de ninguém, era uma leitura com uma pessoa fazendo todos os personagens. Ela fez isso dentro de sala, eu vi ela fazendo lá no BAC 1, depois eu vi ela fazendo na nossa sala, vi fazendo em BAC 2, e eu ficava apavorada. Cada vez que ela abria um texto, na nossa sala ela fez um Martins Pena, que eu olhei e fiquei assim, meu pai! Eu já tinha visto o Shakespeare, já tinha visto o Lorca. Eu não me lembro, acho que no BAC 2 eu acho que foi um Shakespeare. E eu fiquei muito assustada. Quando ela fez o Martins Pena, eu falei, cara, isso é uma loucura. Essa mulher não existe. É. E, 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 e eu acho que as pessoas, sabe, já não. A gente teve muita sorte. A gente teve muita sorte. A gente foi muito privilegiado de poder conviver, de poder aprender com ela. As conversinhas que ela pegava a gente, botava dentro da sala, lá na sala dela, lá no alto, na faculdade, e ela falar, contar histórias. Isso era genial, Não é? sensacional. Mas, E, Sheila, você mulher, entrou para fazer interpretação ou direção? eu entrei para fazer interpretação e no meio mudei para direção. Ah, por No isso. meio, no segundo semestre, eu queria direção. Aí foi quando eu comecei a apurrinhar ela. Ela disse assim, você é louca, garota. Você é louca. Eu disse, mas eu posso fazer. Ela falou, tá bom, vai fazer, então vai fazer direção. E ela tinha mania de botar a gente separado, né? Você vai fazer isso, você tem que fazer isso. E ela não gostava. Eu lembro que ela brigou com a gente, com o grupo da Chica, quando resolveu fazer teatro fora do Ducina, e quando nós, rebeldes do terceiro semestre, também ganhamos o edital de montagem da Fundação Cultural e fomos lá fazer o espetáculo. Ela se sentia meio. Nós éramos meio propriedade dela, não é, André? Eu acho que era Sim, muito por ela aí. tinha uma proteção, né? Era uma mãezona, né? Que queria proteger seus É. filhos, né? Enfim, ela não concordava, talvez por um ciúmes, mas acho que mais do que isso, ela não queria que a gente se arriscasse sem ter Antes de a a segurança de base. ter sido bem dirigido, entendeu? Então, eu acho Uhum. que é um pouco isso. Ela foi me assistir com o Ademir em Palhaços do Timochenko Web, lá no Teatro do Centro de Convenções. Ela foi. Uhum. E assim, ela prestigiava, assim, ela ia em algumas Prestigiava. montagens, né? Eu não me Apesar lembro, mas disso, eu acho que ela foi assistir. Eu acho que ela assistiu a Chica, se eu não me engano. Não me né? lembro. Tem que perguntar isso para o Ricardo. Mas eu acho que ela foi assistir e ela ficava. Quando ela olhou que eram cento e tantos personagens com 10 atores, 12 atores, ela olhava, ela disse, eles são. Ela falou assim, eles são Corajosos, no mínimo. impossíveis, corajosos. Quando ela quis, eu tinha uma outra diretora que era Solange, que acho que era Solange ou tinha tinha outra que era professora de música maravilhosa também, Uhum. esposa do Dr. Paulo. Elas ficavam encantadas com a capacidade que a gente tinha de criação. Mas eu acho que a própria Dulcina, o período que eu passei lá, ela encorajou muito a gente. Sem ela Sim. perceber, mas eu acho que ela encorajou. Ela botou a gente desaforada, André.
Acho que a gente... A turma do Dulcina, o que eu vejo, eu entrevistei muita gente a vida inteira, em jornal, eu entrevistei muita gente da faculdade da UNB, e a gente era mais desaforado. A gente era mais desaforado. Sei lá, a gente tinha umas coragens meio loucas, porque tinha o Hugo que fazia os espetáculos, Hugo Rodas, que fazia os espetáculos na UNB, fazia os espetáculos Ari Para-Raios, fazendo os espetáculos com quem eu trabalhei no jornal. Então, eu tinha um contato com todo mundo teatral de Brasília Uhum. por conta do meu trabalho. Seu trabalho, Do meu trabalho. Então, eu tive também uma grande oportunidade de estar perto desse grande movimento teatral que a gente teve na década de 80. Isso. Né? Eu já tinha... eu trabalhei lá na década de 70, eu fiz teatro no pré-universitário, com Gil Dimmer. Arthur, Dimmer Monteiro, Françoise, não, Yara Pietrikovsky, Guilherme. Guilherme Reis, nossa, Geraldinho Vieira. Essa galera pioneira. Essa galera pioneira. E eu trabalhei com eles lá. Eu fiz Orfeu. Fiz Orfeu com eles, dirigido pela Medinha, que era parceirona do Dimmer. Eu fiz isso, eu estava no segundo grau, né? Eu estudava no pré e fazia lá no Carmo. Meu curso de segundo grau era teatro. Meu profissionalizante era teatro. Olha, isso que legal. era do cacete, eu poder fazer teatro. Brasília dá essas oportunidades, que eu acho que a gente é meio único nisso. A gente tem uma... Uhum. Ô Sheila, qual foi a sua maior herança? Assim? Você como diretora, o que você pôde aproveitar da diretora e professora Dulcina de Moraes? André, o que eu acho mais fascinante é uma escola, essa escola antiga, né? Como eles chamam, a escola do teatrão. Uhum. Eu assumo aqui de joelhos, eu sou louca pelo teatrão. Eu amo o teatrão. Uhum. Tá? Eu acho que não existe teatro sem o chamado teatrão. O teatrão é o tablado. Então, eu acho que o grande legado da Dulcina, para mim, é a paixão e o respeito por aquilo que eu estou fazendo, aquilo que é o templo. Eu acho que teatro é uma religiosidade. Eu acho que você tem que ter fé no que você está fazendo e acreditar muito. Eu acho que a gente recebe a gente tem que estar muito concentrado, entendendo muito e lendo. Quando a gente levanta, no momento em que a gente levanta para falar como ator, quando a gente fica em pé, esse personagem já está dentro. Eu acho que isso ela ensinou. O dia que eu vi a primeira vez a Dulcina sentada e fazendo os personagens com corpo e alma sem estar em pé, eu entendi que primeiro a gente precisa saber tudo que a gente está lendo. E quando a gente levanta, o espetáculo está montado. Isso eu vejo que é uma coisa que vem se perdendo muito. Uhum. O estudo para se chegar, é o processo. Eu acho que o processo, eu gosto do processo. Já trabalhei contigo, eu gosto do processo. Eu em um determinado momento abandonei o processo, eu não tinha mais paciência, porque eu também já trabalhava com atores que eram experientes. Sim, Então, assim, prontos. eu sempre acho que o ator experiente ele tem um olhar mais Tem o processo. clínico, uma sensibilidade maior para entender mais rapidamente o seu personagem. A gente não precisa ficar um mês, entendeu? Na mesa estudando o personagem. Você lê e já entende, né? Mas, engraçado que agora, Sheila, eu estou ensaiando uma peça online e por conta disso
estou me obrigando a fazer Ah, leituras, 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 leituras e leituras, né, para entender sim. os personagens e os atores também. Então é engraçado, né, como é importante a mesa, né, o trabalho de mesa, como a gente chama, né? Isso que você falou, quando a gente está trabalhando com atores experientes, a gente não precisa tanto, porque numa leitura você já vê, nossa, fulano já entendeu, Beltrano já entendeu. Aí você, como diretor, você é um super diretor, você ajusta ali. Mas você, não, a intenção não é essa, o que eu quero é isso. Mas a leitura já tem corpo. Quando você... Uhum. Agora, eu tenho uma coisa, eu gosto de trabalhar com gente nova. Eu gosto, tipo, isso é uma coisa que eu sempre curti. Isso, a minha teimosia que Dulcina disse para eu não fazer, ter dirigido vocês sem nunca ter dirigido ninguém, Uhum. nada, foi um barato para mim. Embora nosso espetáculo não tenha ido à cena, eu Uhum. acho que o resultado daquele espetáculo era muito bonito. Ah, foi ótimo, Ele era um excelente. espetáculo muito bonito, todo mundo, nós sofremos todos juntos. Eu sofri como diretora, todo mundo aprendendo como ser ator, eu também sofrendo, porque eu não sabia chongas, eu estava num processo todo intuitivo, de uma coisa que eu tinha aprendido ao longo da vida, de conviver com as pessoas, de o assistir. Você E dirigiu mais peças ao longo dirigir. da sua Eu vida dirigi, teatral? eu dirigi uma montagem Gonzaguinha, eu sempre dirigindo com pessoas novas, né? Eu Uhum. não fui para as montagens profissionais, o que eu acabei dirigindo foi televisão. Eu, em televisão, acabei dirigindo profissional. Uhum. Dirigi algumas coisas profissionais, alguns programas, algumas coisas em TV, que é uma praia que eu gosto muito. É, É né? uma praia que eu gosto muito. Você é múltipla, Mas, né, Sheila? Porque assim, jornalista, depois foi fazer interpretação, direção, produção, né? e agora estou lançando livro, estou na literatura. Ah, é? Ah, Mas literatura mesmo, romance ou livro? romance, Que legal, romance. não sabia Eu disso. estou lançando, era para ter sido lançado em março desse ano, e só que eu estou lançando pela Chiado Books, que é lançado simultâneo Brasil e Portugal. Eu lançaria em Lisboa e seria lançado na internet. Então segurei e vai agora. Estou definindo agora se vai em dezembro como virtual, porque fechou de novo a Europa, né? De novo. A ideia era março de novo. O livro chama Nem as Paredes Confessam. Nem as Paredes Confessam, o nome do fado. Uma história de amor e de mar entre o Brasil e Portugal. É um romance, é uma autobiografia de ficção. Uhum. Ele tem trilha sonora, ele é como se fosse um filme. Ele tem trilha sonora e o livro toca. Ah, é? Que massa. É uma coisa que eu achei que quando eu escrevi esse livro está escrito há 7 anos, mas não se conseguia entender a tecnologia que eu queria. E eu mostrava, as editoras olhavam para mim, não, eu só quero a Chiado, eu preciso chegar na Chiado, que eles vão me entender. Porque a trilha sonora é do Pedro Abrunhosa, que é um cantor português, um artista português, Uhum. ativista. E aí eu cheguei em Portugal, fiz, e o livro vai sair. O livro está pronto e deve sair. Ou vai sair em dezembro, que aí eu vou lançar direto mesmo, vai pela internet e depois o presencial rola lançamento para venda pela internet, venda em papel e venda em e-book. E, e, e aí depois vai a partir de março, a partir de quando der, a gente faz o lançamento presencial. Mas também quem faz a apresentação do livro é Marcelo Sabac. O livro ele é cinema, ele é cinema e é teatro. Quem lê o livro vai assim, mas isso é cinema. Aí outra pessoa diz, mas isso é teatro, isso é uma peça de teatro. Eu digo, é. Aí pergunta assim, essa personagem é você? Eu disse, tem meu nome, tem a minha profissão, mas nem tudo é verdade. Que massa. Quando é que você lança, então?
Ele está entre dezembro e março. Ele Legal. está para sair ou dezembro ou Ele já março. está escrito, então, é Está só... pronto, ele está Ah, pronto. Ele já tá. Eu só não deixei rodar, porque se rodar, eu estou morrendo de medo, que quando as pessoas olharem, é muito fácil o que eu fiz. Só que as pessoas não sabiam, não tinham ideia. Aí eu acabei desenvolvendo aqui em Brasília com Márcio Moraes. Márcio Moraes, cineasta, ele acabou desenvolvendo comigo mas é um o... e-book, Não, ele é um livro livro no físico, papel, no papel mesmo. físico. E Ele é a trilha físico. sonora é o quê? Um CD que vai acompanhar? Não, ela vem. Como assim? Você Você abre está o... lendo, ela vem. Você... Que legal! Então não é um livro de papel só, Sheila, Não, confessa. ele não, Confessa às paredes, ele por não é favor. um livro, ele não é um livro só no papel. Ele é um livro que tem uma pegada de tecnologia mesmo, ele tem uma pegada que você quer ouvir naquela hora. A música toca na hora que eu falo, eu estou falando no livro, eu estou comentando, contando uma história, e aí eu escuto aquela música na minha cabeça, como a vida é para mim. Para mim, a vida não existe sem trilha sonora. Então, eu escuto, eu estou aqui parada, estou conversando com você, e eu acho que daqui a pouco, quando a gente parar, vai continuar a música. Tem uma Uhum. trilha. Essa nossa conversa tem uma trilha sonora. E o livro tem. Naquele momento, eu pensava como Pedro, exatamente como a música tal de Pedro Abrunhosa. Quando ele diz, pá, aí entra a música. Olha, que legal. É Curioso bem para ver, viu, interessante. Sheila? Tranquilo, vamos lá, vamos Você ver. sempre criando coisas novas. Eu gosto de coisa doida. Pois é. Então, voltando aqui à sua época de Dulcina, conta umas histórias pra gente. Sheila, com Olha, certeza você deve se lembrar de algumas boas não, histórias. várias. Tem algumas coisas que, por exemplo, coisas que eu achei muito lindas. Eu acho que a faculdade me deu histórias bonitas, muito bonitas. É, a, a primeira aula, a primeira aula do Fernando Pamplona, que era uma pessoa que eu convivi a minha Uhum. vida inteira, e eu jamais podia imaginar que um dia eu sentasse numa cadeira para ver o Fernando Pamplona, ser aluna do Pamplona. E aí eu briguei para ser, né? E entrei lá, fui lá ser aluna. E a primeira aula, a Dulcina levou ele na sala. A Dulcina apresentou o Fernando. E os dois começaram a contar coisas de teatro municipal, de cenário, de vestido de noiva. Começaram a falar de Nelson Rodrigues, a Dulcina comentando o que foi o cenário do Santa Rosa pro vestido de noiva no Teatro Municipal. Eu falava assim, cara, isso é uma oportunidade, volto a dizer, uma oportunidade ímpar. Uhum. Isso e outra coisa, eu vi Dulcina, na hora que ela botou aquela roupa preta para fazer a mãe Em bodas de sangue. de Bodas de Sangue. Cara, eu vi teve algumas cenas ali memoráveis. Dulcina entrando em cena, todo o elenco em cena, Dulcina de um lado, B de Paiva do outro. E a briga, a cena que é eu com os teus, você com os seus, e eles racham a briga. Cara, eu acho que eu chorei todos os dias. Eu chorei todos os dias. O que era ver Lorca, a sensação que eu tinha é que o Lorca estava lá, sabe? A gente fez um espetáculo de Lorca, André. Eu fiz um espetáculo com você de Lorca. Lorca é muito forte. E ali acho que foi meu primeiro contato com Lorca, com aquele peso. Uhum. Eu já tinha lido, mas sempre foi o autor que eu mais gosto. Mas ver a Dulcina fazendo aquilo era uma coisa do outro planeta. Ver Dulcina fazendo lindo. É, eu vi.
Foi a única vez, Sheila, que eu vi Dulcina interpretando em cena, né? Porque eu não tive a sorte de ter visto Dulcina antes, como você. Antes. Então, eu só vi na faculdade e só vi ali, porque foi a única vez que Interpretou. ela acho que Aham. antes da inauguração ela também fez O Melhor dos O Pecados, Melhor dos né? Pecados, eu vi Mas também. eu não vi. Você não Eu viu o Melhor não dos vi O Melhor Pecados? dos Você só Pecados. viu Dulcina fazendo Bodas de Sangue? E durante o ensaio eu fiquei impressionado. Com relação à montagem, há controvérsias, né? Aham, Mas, sim. enfim, ver Dulcina em qualquer circunstância ou contexto de trabalho é maravilhoso, né? É Ela é impressionante, ela é maravilhoso. gigante. Ela é, como Ela era você diz, gigante. ela é uma mulher de 3 metros. Isso não é de altura, é de alma, né? De sensibilidade, de potência. História genial dela É, é aquela do... Gente, quando, a primeira vez que eu vi ela falando, todo mundo lá interpretando, batalhando, correndo atrás, ela distribuindo. Eu lembro que estava todo mundo, foi na nossa turma, todo mundo falando pra caramba e ela agoniada. E ela tomava um remedinho da homeopatia chamado Inaciamara, que eu lembro que uns glóbulozinhos que ela tomava, e muito engraçado que anos depois, eu num homeopata, ele me deu como remédio de fundo. Eu perguntei o que significava Inácia Amara como remédio de fundo. Ele disse assim, é para baixar a ansiedade. E ela ficava, eu percebi isso uma vez, ela dando aula para nossa turma, e ela tá lá e tomou umas bolinhas. Aí chegou uma hora que a turma estava toda pivetada, era Solange pivetada, Regina espivitada, todo mundo bem espivitado, porque a nossa turma era muito criança. Eu achava isso muito legal, entendeu? Era um espírito que ela amava profundamente. Ela assim, um monte de maluquinho criança, preciso botar essas crianças trabalhando. E aí ela pegou o vidrinho de Inácia Amara, começou assim, botava 3 bolinhas assim, toma, chupa isso, toma isso aqui um pouquinho. Eu falei assim, aí eu olhei, eu tomei rapidinho, eu falei assim, cara, se fosse veneno, ela tinha envenenado a turma inteira. Aí quando todo mundo perguntou, ela, isto é Inácia Mara, isso é para vocês se acalmarem. que ótimo, que Maravilhoso. maravilha. Ela é maravilhosa. E uma coisa que eu acho muito linda foram os produtos que eu vi no Dulcina. Isso me Uhum. marcou muito. E eu acho que um foi você fez o Por um Triz Fiz. dentro da faculdade, que já é uma turma Uhum. mais nova do que a nossa, que você vai fazer lá com que é Fernanda Pelosi, é Preto, É. né? A Liliane, e que aí com o Tamanini dirigindo. Então, esses produtos do Dulcina me emocionaram muito. Eu Uhum. digo para você, eu não cheguei no Rio de Janeiro para fazer teatro e eu saí daqui como jornalista, trabalhando como jornalista e querendo trabalhar como atriz e diretora. E aí eu cheguei no Rio de Janeiro e emplaquei como atriz. Trabalhei como atriz durante muito tempo. E fascinada com a facilidade com que a gente tinha de trabalhar, sabe? A gente foi muito bem embasado para chegar no Rio de Janeiro. Eu via, eu via Marcelo Sabac, tinha todo um discurso no Rio de Janeiro que os brasilienses do Dulcina, os filhos de Dulcina invadiram a praia no Rio de Janeiro, vocês entraram pegando os papéis dos outros. Porque aí você via gente saindo, fazendo espetáculo. Cirano foi para o Rio, a gente teve um momento que Tayara no Rio, que acabou fazendo algumas coisas, não está no cima, mas foi. E aí a gente teve Françoise volta. Françoise estava fora de cena, Françoise Fortun estava fora de cena. Ela vem para Brasília, faz o Dulcine e Uhum. volta a trabalhar em teatro. Então, eu acho que a faculdade me deu uma base, mesmo eu não tendo terminado a faculdade. Eu tenho registro profissional de direção, mas eu tirei na vida. E aí, mas eu acho que meu diploma, meu registro profissional de direção, eu devo ao Dulcina. Eu devo ao Dulcina, porque o Dulcina me deu base para entender.
estudei. Ela me deu base. B de Paiva me deu base. Uhum. Os professores dali me deram base. Eu acho que a faculdade para mim é uma história muito séria. Eu acho, eu cada vez que eu disse, não, a gente precisa fazer com que ela tenha o brilho, que a história de Dulcina tem o brilho que merece, entendeu? Uhum. As novas gerações precisam saber quem é Dulcina, quem foi, quem é. Exatamente. Vamos finalizar com Vamos. uma coisa que eu sempre peço para todo mundo. Se Dulcina estivesse aqui agora na sua frente, Sheila, o que você diria para ela? Pode ser um bilhete, pode ser uma carta, mas pode ser também uma fala, imaginando que ela esteja aí na sua frente, como você viu ela muitas vezes. Você falou agora, fiquei super emocionada. Eu diria para ela assim, obrigada, Du. Obrigada por ter me ajudado a chegar até aqui e realizar todos ou quase todos os meus sonhos. Os que eu não realizei, eu garanto que você vai me ajudar a realizar até o final da minha vida. Obrigada. Legal. Massa, Sheila, muito obrigado.